Olha, se tem uma coisa, gente, nesse governo que é certeza absoluta, é a conta que nós vamos pagar. Vamos para os comentários. Hoje, 30 de agosto de 2023. Vamos ao primeiro comentário do nosso vídeo, né? Alex Rocha comentou aqui, deixa eu ver. Parece que um pinguço andou chutando despacho na encruzilhada. Pois é, esse chutou um despacho azarado, viu? Deu ruim, até prefeito petista entrou na greve dos municípios contra Lula. Cara, você vê que a coisa tá ruim. Agora, eu queria entender a lógica, né? Bolsonaro... Olha o título da matéria, porque isso aqui tem a ver, ó. Valeu, Alex. Olha só o título. Rombo nas contas públicas do governo federal é o segundo pior dos últimos 20 anos. Né? Veja só. A gente vai ver aqui, gente, que esse rombo foi comparado, presta atenção, nos últimos 20 anos, esse é o segundo. Perdendo apenas para 2020, quando a gente teve aquela questão da pandemia, que o país foi obrigado a fechar as portas. Lembra em casa? Lembra a época? Perdão, lembra a época? Fique em casa, a economia a gente vê depois. Lembram disso? Então, ali em 2020, nós tivemos um rombo maior do que esse. Agora, por quê? Porque naquele momento, o governo federal teve que socorrer as famílias, as mais de 600, foram mais de 600 milhões, né? De famílias alcançadas, de pessoas alcançadas. Né? Foram mais de 60 milhões. Veja, até então o Bolsa Família agregava 14 milhões. Eram 14 milhões de famílias, né, que estavam ali agregadas. Veio a pandemia, Bolsonaro acrescentou lá, ficou 60 milhões de pessoas, né, 60 milhões de cadastros, né, sendo ali, recebendo o Auxílio Brasil. Lembram disso, né? Então, aumento de despesa. Já começou ali. Bolsonaro aumentou a despesa com o quê? Viajando com a Michelle Bolsonaro para hotéis caros, comprando coisas caras, móveis caros. Não. Né? Dormindo em hotéis de 200 mil reais a diária. Não, nada disso. O cara gastou o dinheiro, fez a dívida, o rombo veio por quê? Porque foi socorrer o povo, socorrer as empresas para não demitir, né? E muitas outras coisas, teve muitas outras coisas que, né, foram milhões de reais investidos na vacina. Eu sei que dói, mas tem muita gente que não quer aceitar o fato, mas a verdade está aí. Para quem quiser ir só pesquisar e ver. Né? O Brasil foi um dos países que mais investiram nisso, mas deixa pra... Foi o quarto país que mais aplicou a agulhadinha no mundo inteiro. Mas era considerado negacionista. Bolsonaro, bem, deixa pra lá. Né? Então nós tivemos o Fique em Casa, que não arrecada nada, que o governo ficou... O governo federal ainda teve que socorrer os estados e municípios. Lembram disso? Que o STF tirou a autoridade do governo federal e o governo ficou obrigado apenas a atender a demanda. Lembram disso? Pronto. Foi nessa época aí que teve esse maior rombo da história. Mas não foi por causa de esbanjamento, não. Nem porque se aumentou a despesa com besteira, não. Foi uma crise sanitária no mundo inteiro. E é o que eu venho falando para vocês. O governo Lula, o Covid-13 é pior do que o Covid-19. Por quê? Porque não tem pandemia, não tem nada disso. E os caras conseguiram chegar perto desse rombo. Agora, a parte que chama a atenção é que em 2022, e a gente vai ver aqui na matéria, no mesmo período, veja, Bolsonaro, 2020, vem a pandemia, desgraçado todo, o diabo 4, aquela coisa toda, aquele nó miserável. O que acontece? Bolsonaro, primeiro 2020, um rombo lá de bilhões de reais, por conta para socorrer os estados e municípios, pessoas, empresas, enfim. Aí vem 2021, 2022, o que ele faz? O governo, em 2022, no primeiro semestre, no mesmo período, 16 bilhões de superávit. Ou seja, poxa, um governo que veio de uma crise, 1 ano, 2 anos depois, estava se recuperando. Veja, em 2020, o governo tem um rombo.
Em 2022, o governo Bolsonaro consegue se recuperar e tem um superávit de 16 bilhões de reais. Ou seja, em 2020, faltou dinheiro. Em 2022, o país se recuperou. Mas aí vem Lula no ano seguinte. Então, se você leva pela lógica, bom, se o governo Bolsonaro em 2022 conseguiu deixar com superávit e nós estávamos saindo da crise, em 2023, que nós não estamos mais na crise, você devia imaginar que esse número devia triplicar. Ou melhor, duplicar. Sim ou não? E duplicou, mas para trás. Negativamente. Porque o rombo do PT é de 30 e poucos bilhões de reais. Veja, mesmo período, saindo da pandemia, crise da guerra da Ucrânia, Bolsonaro consegue fechar o primeiro semestre com 16 bilhões sobrando no azul. Lula pega em 2022, o país, no mesmo período de Bolsonaro, sem crise, sem nada, o cara tem um rombo. E detalhe, o ministro da Fazenda está dizendo que o rombo não vai ficar só nisso não, hein? A coisa ainda vai pipocar para casa dos 100 bilhões. Esse é o governo que a gente tem hoje, né? Vamos para a matéria, para você entender melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar chave Pix para você que gosta do nosso canal, curte nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. A nossa live política, todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos. Às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição, links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, né, e Instagram. O governo federal fechou o mês de julho com um déficit de 35,9 bilhões de reais nas contas públicas. Resultado é segundo pior para o mês desde o início da série histórica iniciada em 1997. Fica atrás somente de julho de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Os dados foram divulgados na tarde desta quarta-feira, 30, pelo Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda. Segundo o Tesouro, o rombo no mês passado é resultado de uma queda de 8,9 bilhões de reais da receita do governo federal e um aumento de 46,8 bilhões de reais das despesas totais. No mesmo mês do ano passado, as contas do governo tiveram superávit de 19,7 bilhões. Eu falei 16, eu errei, foi 19. No acumulado dos 7 primeiros meses deste ano, as contas do governo registraram déficit primário de 78,24 bilhões de reais. Por lei, o governo está autorizado a fechar 2023 com déficit primário de até 231,5 bilhões de reais. É o golpe que ele pode dar na gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estima que este valor ficará em 100 bilhões de reais. Tá aí. Tá aí, gente. Agora eu paro e penso, se não tivesse tido a pandemia, avalia comigo, se nós não tivéssemos tido a pandemia, né, e trazendo da lógica que 2 anos depois, Bolsonaro, deixa eu ver, 2 anos depois, Bolsonaro tinha recuperado o país, né, fechou com déficit, né, então partindo da premissa de que não tivéssemos tido a pandemia, nós não teríamos tido o rombo. Não tendo aquele rombo, esse rombo de Lula aqui seria o maior da história. Ele só perdeu para uma crise sanitária mundial. Só para isso ele perdeu. Então, se a gente for olhar pela lógica, em um país andando sem crise sanitária, sem esse negócio todo, Lula teve o pior desempenho da história. E ainda a promessa para aumentar. Enquanto você vê, Bolsonaro entregou o país com 56 bilhões de superávit. Haddad fala em 100 bilhões de prejuízo. Veja, é o dobro em tudo. É o dobro nos 6 primeiros meses para trás, né, negativamente, e vai ser o dobro no final do ano, negativamente também. É esse o governo que a gente tem hoje. Um governo... E aqui, qual o motivo, gente? Aumento das despesas. Vocês viram ali, aumentou as despesas. Um governo gastão e irresponsável. E ainda com promessa de querer ajudar a África, a Argentina. E quem é que paga essa conta? Nós. Esse rombo ainda vai ser maior. Ah, menino, sei não. Comentários pra gente finalizar aqui.
Ai, ai. Alex Rocha, novamente aqui. Segundo me consta, Zanin é um homem religioso. Comentou ele aqui no vídeo. Aumenta a pressão para Lula colocar cabresto de Zanin e mandar ele votar pelas pautas da esquerda, né? Nessa parte eu já não sabo, como diz o detalhe, né? Mas tá aí. Valeu, Alex. Deixa eu atualizar a página aqui pra gente já ver se tem comentários nos nossos vídeos que postamos agora há pouco, né? Vamos ver. Deixa eu me ver. Primeiro comentário, Alex Rocha, olha, chegando aqui. Lula tá na coleira do Congresso. Pois é, meu amigo. Ele perdeu a governabilidade. Lula perdeu mais uma e vai criar ministério para agradar o Centrão. Tá aí. Jocineia Loyola, minha amiga, comentando, grande Jô. Pois é. Comentou aqui, imagens do dia 8 no Ministério da Justiça foram apagadas. É, Jô. Isso aí, ó, isso merece uma live inteira, hein? Um abraço, querida. Fui, gente!